Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, esteja conosco. Sejam todos bem-vindos às preces e radiações desta noite. Aqui vão alguns recados sobre os trabalhos da semana. Temos às sextas-feiras, às 19 horas, a doutrinária, é híbrido. O estudo do Evangelho aos domingos, às 10 horas, híbrido. E evangelização das 9h30 às 11h30, é presencial. O funcionamento da SEAC será aberto das 9 às 18, na farmácia, livraria, atendimento fraterno, passes e SEAV. Horário dos passes, entre outros, no site e nas redes. Mantenhamos os pensamentos elevados e muita atenção nas preces. E vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, ao diretor espiritual responsável pelas preces e radiações, que elevem, Senhor, o nosso pensamento, as nossas vibrações, que nos mantenhamos cada vez mais afetuosos, com muita fé, com muita esperança. Sê conosco, Senhor, desenvolvendo em cada um de nós aquele ser que mais é indicado: bondade, fraternidade e muita caridade para com todos aqueles que convivemos. E em nome de Deus e de Jesus, damos por aberta esta sessão de preces e radiações. Que assim seja. Nós temos hoje para a nossa página evangélica a nossa trabalhadora irmã Érica Velasquez, com vocês. Uma boa noite a todos e que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Escolhi para a noite de hoje do livro Vinha de Luz, do livro Vinha de Luz, como já disse, pelo Espírito de Emmanuel, a mensagem número 18, que tem o título Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Palavras de Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 33. E nas considerações de Emmanuel, nós temos: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede da paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição da sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana da qual ainda somos partícipes. Não obstante a posição de espíritos desencarnados, e sabemos que a vida burilá todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva
e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, o próprio título já é um convite para todos nós. Ouçamos atentos. Todos os dias nós temos lições novas para que nós possamos oportunizar-nos de tudo aquilo que apraz a Deus nos enviar como lições, para que possamos ser pessoas melhores. E quando isto não nos é agradável, muitos de nós, esquecidos do que deveríamos ser pessoas melhores e buscar sempre as coisas que lhes são próprias, para que possamos a cada dia nos tornar realmente um homem melhor, nos esquecendo disso, nós erramos muito, nós sofremos, como nos diz aqui, nós poderemos ter muitas mágoas, muitas lutas, muito sofrimento, mas tudo isso vai fazer também com que a gente aprenda. E aprendendo, mesmo que pelo sofrimento, nós possamos, então, a ir ter a oportunidade de recorrermos àquele que tudo vê, tudo sabe, que é Deus, nosso Pai. Porque Ele realmente, Ele sabe antecipadamente tudo o que nós vamos fazer, tudo o que ocorre dentro do nosso mais íntimo, na nossa intimidade. Então, sabedor disto, Ele sabe que nós erraremos. E nesse errar, nós temos que, num momento X, qualquer da nossa vida, acertar. Não sabemos o momento em que nós vamos acertar, porque às vezes é conveniente para nós demorar um pouco, porque procuramos que os outros nos auxiliem, que os outros façam alguma coisa, e, no entanto, quem deve fazer é nós mesmos, por nós mesmos. E em benefício também de outros que esperam de nós atitude, comportamento e renovação. E nessa questão de renovar-se, nós temos aqui, como nos diz, considerando a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanente ouvir com atenção as palavras do Senhor. Busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Mas aonde está esse reino de Deus? Será que está em algum lugar circunscrito? Não. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Porque nós somos obras da criação. Nós temos dentro de nós todo o potencial para que nós possamos ser pessoas melhores, criaturas renovadas na fé, na esperança, na vontade de crescer em espírito e verdade. Sejamos, então, todo esse homem que quer a cada dia levantar-se e ser o homem melhor, a cada dia, a cada momento, e que na nossa existência realmente a gente possa crescer nesse espírito e verdade, tendo passos firmes e decididos na senda do progresso e da evolução. Porque quem de nós não quer ser melhor? Todos nós queremos ser melhor. Queremos ser melhor. E isto todos nós queremos. Mas onde também está a tal da justiça, quando em momentos nós vemos tantas injustiças no mundo, em prol de algumas pessoas que fazem tanto mal? Realmente o mal existe dentro de cada um de nós, mas cabe a cada um de nós que quer ser uma pessoa melhor, procurar domar as suas más inclinações e procurar ser um homem melhor, rechaçando
o mal que existe em nós e dando guarida ao bem, em prol do bem maior. Todos nós somos convidados para cada dia se renovar, melhorar a sua capacidade de entendimento da justiça, porque Deus é justo, é bom, é verdadeiro, é único. Então nós sabemos que esse Deus, Ele quer estar conosco, Ele está conosco e nós temos que ir a Ele. Quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e castigados, cansados, eu vos aliviarei, nós temos que nos lembrar, é um convite para que nós vá ao encontro. E esse encontro nós podemos ir a qualquer momento, procurando já através do próprio pensamento, retirando o pensamento negativo e postando um pensamento de bem, um pensamento positivo. Assim a gente consegue, a cada dia, procurar ser esse homem equilibrado, né? E permanentemente sabedor de que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todos nós estamos buscando esse reino. Então fica para a nossa reflexão, a nossa meditação, que está em nós e está na nossa condição de ver, conseguir e alcançar esses objetivos. Que assim seja e meditemos em torno dessas grandes verdades. Obrigada. Ao iniciarmos esta sessão de prece e radiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados, presentes, a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, envolvendo-nos nas suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco da sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante esses felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos e humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de prece e radiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos nesse momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprir mais de uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejarmos dar-lhes agora o nosso afago, o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que esse pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos, que regressaram antes de nós
ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em que nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, nesse momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei do retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitos ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da Tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de Teus amorosos mensageiros. Faz com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na Tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, nesse instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos esse instante com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício de nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espíritas e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a Tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do Teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixe-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a Ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a Tua misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos a Ti. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a Tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sobre o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual.
Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação. A família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas e precisam ser estendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente citada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consente que semeemos o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permite que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Pelos nossos guias e protetores, que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização, se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade.
Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo humilde e submisso em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite, assim, Divino Pai, que esta casa e todos seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias palavras e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro
orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e radiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e radiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.